Bem-vindo a mais um episódio do nosso Clássico Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Qual foi o episódio de hoje no site? Vambora. Papa Leão XIV foi eleito. Habemos Papa. A Sé tava vacante e foi uma eleição bem rápida, né? Relativamente rápida. Foram 4 votações, eu acho. Exato. E a votação é de 6 em 6 horas, mais ou menos, né? Então, tipo, rapidamente o colégio de cardeais conseguiu decidir uma coisa que muita gente atribuiu que... Num primeiro momento que vai ser a opção mais óbvia, né? Vai ser o Parolin, com certeza. Tá tudo armado, já, a galera thread já tava... não sei o quê. Com certeza já tá tudo armado. O Papa Francisco nomeou 80% dos cardeais, vai ser o sucessor mais próximo dele e tal. Mas, na verdade, eu acho que o debate estava sendo muito mais longo, né? A saúde do Papa Francisco tava... degenerando há muito tempo, eu acho que rolou... Os cardeais já estavam pensando quem vai ser e tal, enfim. Provavelmente. Aí nesse episódio a gente vai narrar não só quem é o Papa Leão XIV, né? Antigamente conhecido como Robert Prevost. Qual é a opinião dele sobre questões políticas. No contexto da Igreja Católica que tá hoje, como ele se encaixa. Todo esse tipo de coisa. Então, começando. Ele era antigamente conhecido de Robert Prevost, então um homem americano de Chicago. Então a mesma cidade do Barack Obama, do Kanye West. Cada vez mais a influência de Chicago aumentando no mundo. É bem interessante que o segundo Papa não europeu foi dos Estados Unidos, né? Porque tinha muito essa percepção de que, os Estados Unidos, que a Igreja Católica é uma instituição tradicionalmente europeia, não gosta da ascensão do poder dos Estados Unidos, então eles nunca vão escolher um Papa americano. Escolheram. Mas ele não é pura e simplesmente americano também, né? Então... As pessoas viram essa teoria em primeiro lugar aqui, hein? A primeira ideia de que o Papa provavelmente seria de novo de fora da Europa e a possibilidade de uma interação entre o papado e os Estados Unidos, contrariando a ideia de que, os Estados Unidos é o grande inimigo da Igreja Católica no teatro da história mundial, né? Que é uma visão bem tradicionalista, assim, da coisa. Exato. Mas, pelo visto, não, né? Sim. Mas e outra coisa também, o Leão XIV, ele é americano e ele tem um undertone de peruano também. Exato, então, exatamente o que eu ia falar. Então, qual foi a carreira, assim, do Leão XIV, né? Curiosamente, ele é matemático de formação. Então, pra você virar padre, você tem que ter... ensino superior, mestrado e tal. O primeiro ensino superior dele era em matemática, depois ele fez o mestrado dele nas coisas específicas da Igreja Católica que tem que fazer. Ele é de Chicago. A família dele é um misto de, franceses e ingleses, não é? Por parte de pai, ele é ítalo-francês. Então, Prevost seria Prevost, né? E do lado da mãe dele tem uma mistura entre... Eu não sei se eu posso falar essa palavra, mas... mestiços, haitianos e espanhóis. Exato. E na Louisiana... Então... Seria Creole, né? Sim, ele não é um papa negro, mas ele tem descendência, pelo menos parcialmente, de negros, assim, o que é interessante. Então, o papa based africano, que tantos queriam... Até que ponto ele é based ou não, a gente vai discutir, mas... Você consegue ver, né? Ele é um pouco moreno, assim, né? Então... Muita gente falou que, esse cara parece um mecânico da minha cidade. Tipo, o Papa parece um mecânico da minha cidade. Ou parece um maluco que moraria, na Tijuca. Parece, um funcionário público aposentado tijucano. Isso é, de certa forma, um desrespeito. Mas ele tem um rosto bem abrasileirado, assim, sul-americano. Exato. Por essa natureza de não ser, um cara 100% europeu, WASP, né? Não, O próprio Francisco, ele era, basicamente italiano, né? A gente chegou a comentar no último episódio sobre o papado que qual é a forma mais segura de você ter um italiano fora da Itália? É na Argentina, provavelmente. Ou em San Marino, né? Mas aí não vale. Sim. Mas o Robert Prevost, né? O Papa Leão, ele passou muito tempo no Peru também. Então, ele ficou poucos anos nos Estados Unidos e já foi direto pro Peru. Ele fez várias coisas diferentes lá. Ele era um padre da ordem agostiniana, que é uma ordem bem antiga, bem tradicional da Igreja Católica. Ele chegou a ser o líder dos agostinianos, foi vice-líder dos agostinianos. E aí, recentemente, ele tinha voltado pro Peru. Ele virou bispo de Chiclayo, então ele era um bispo peruano, né? Ele fala espanhol, as pessoas estão falando um poliglota e tal. No discurso que ele fez assumindo o Papa, ele falou em italiano, que é a língua do Vaticano, né? Não é latim, é meio que o mais próximo que você consegue chegar. Ele falou em espanhol também, e falou em latim, mas não falou em inglês, né? Então as pessoas ficaram é um aceno ao fato de que, ele não vai ser o Papa hiperamericanista e tal. Não. Ele é um cara...
Ele é, tipo, sobretudo, ele é católico, sabe? Mas ele não é um cara, tipo, hiper-americano, assim. O catolicismo, ele é universal, né? Então, a gente fez uma análise a última vez falando que, cara, a nacionalidade, a formatação cultural do bispo, isso tem algum impacto, mas jamais uma figura como o Papa vai ser, ou como era na Idade Média, né? Tipo, não, esse é o Papa Borgia, não sei o que, ele defende os interesses da coroa espanhola, etc. Sim. Vai ter sempre uma pretensão de universalidade. E eu acho que ele falar espanhol, diferente do que muita gente analisou ali no primeiro momento, foi tipo... foi uma coisa meio... Nossa, esse cara, puta, tipo, decolonial, ele tá fazendo um aceno pra tudo que tem de pior no catolicismo sul-americano. Tô colocando entre aspas, tá? Não acredito nisso. Mas na verdade eu achei que, cara, um gesto de graça, né? Um homem que fez a carreira dele no Peru. Sim. Falou em espanhol e... mais ainda, né? Tem mais católicos que falam espanhol do que falam inglês. Bem mais, inclusive, sim, né? Enfim, ele virou cardeal bem recentemente, então só 2023, apontado pelo Papa Francisco. O que é interessante, né? Eu acho que isso aqui desmente um pouco a narrativa de que, nossa, o Papa Francisco só tava escolhendo os caras hiper de esquerda. Tipo, mano, o Papa Francisco em 2023 já tava bem velho, sabe? Quão meio que apto ele estaria a fazer esses testes de pureza ideológica, sabe? Não acho que devia estar. E eu não acho que a Igreja Católica funciona dessa forma tanto quanto algumas pessoas acham. Que é tipo, não, o cara só vai escolher quem segue perfeitamente a cartilha ideológica dele. Não é assim, sabe? Não é assim. Definitivamente não é assim. E aí, ele também passou a chefiar o dicastério para os bispos da América Latina. O dicastério é a instituição que escolhe quem vai ser bispo ou não, entendeu? Então ele tinha uma influência bem razoável em escolher quais padres iam virar bispos na América Latina. Claro que no final das contas o Papa meio que tem que aprovar, assim, essa promoção de padre para bispo. Caso você não conheça como funciona a hierarquia da Igreja Católica, tipo, o padre, ele é meio que ele é um cargo de autoridade, claro, sabe? Ele, em geral, ele faz parte de uma igreja, ele pode ou não ser o líder, assim, de uma igreja. Tem igreja que tem múltiplos padres, mas o padre não é considerado uma liderança dentro da igreja. E aí, em cada diocese, você costuma ter... em geral, é um bispo, né? Um bispo. Mas tem alguns casos que tem mais de um bispo. Excepcional, eu não sei. Enfim. E aí, tipo, bispo e padre tem uma diferença muito grande de poder dentro da Igreja Católica, sabe? Muito, muito desproporcional, assim. Então, ele era um cara bem poderoso, assim, dentro da Igreja Católica, né? Você ser um dos principais pessoas que escolhe quem vai se tornar bispo. Aí ele se tornou cardeal recentemente. E é isso. Então, ele foi eleito na quarta votação. A especulação que as pessoas têm de que a votação foi da seguinte forma. Primeiro propuseram os nomes óbvios, assim, né? Seria o Parolin, que era tipo o secretário de Estado, era o diplomata-chefe do Vaticano. Aí não conseguiu formar o consenso para eleger o Parolin. Aí depois propuseram os outros caras que estavam bem cotados, assim, tipo Tagle, que era o cara das Filipinas e tal, mesma coisa. Não conseguiram eleger ele. E aí, na hora que propuseram o Leão XIV, né, o Prevost, aí ele foi aceito, ele conseguiu formar a maioria necessária e se tornou Papa. Então, eu acho que a Folha, nessa matéria aqui, a manchete resume bem, que ele era chamado meio que de meio termo pelos apoiadores. Então, se eu tivesse que dizer, assim, qual seria a posição mais ideológica, né, do Leão XIV... seria... Primeiro, tudo isso não é como se, nossa, eu tivesse um conhecimento profundo de quem era o Robert Francis Prevost. Tava acompanhando a carreira episcopal dele há décadas. Não. Tudo isso foi pesquisado. Todo mundo, foi eleito Papa, todo mundo tá levantando tudo sobre a vida dele. Então, ele é um cara meio que da linha do Papa Francisco, só que tanto pela personalidade, quanto pelas crenças, quanto pela história, ele é meio que menos radical do que o Papa Francisco, sabe? Até a interação muito grande em termos de, América do Sul, né? São dois homens que conduziram paróquias na América do Sul, né? O sal da terra aqui, né? E o fato dele ser mais novo também coloca, cara, tem muita foto da trajetória dele, né? Então você vê ele tendo aquela vida de diocesana mesmo. Cara, os paroquianos aqui, feliz aniversário, hoje vai ter almoção na igreja e tal. Ele, inclusive, já veio ao Brasil, parece. Tem algumas fotografias dele em colégios e missas aqui no Brasil. Mas que até chegou a dar algumas aulas por aqui. Então, eu acho que nisso tem uma interação grande num senso de que, cara, a Igreja Católica é pros pobres. É pros mais humildes e pros mais vulneráveis. É para quem...
Não tem. Essa é uma visão, pra mim, muito consagrada pelo menos no catolicismo latino-americano. Por exemplo, se você pegasse um padre que é na França, eu sei que o catolicismo está associado, por exemplo, os setores da elite mais tradicional francesa, eles são católicos. Enquanto os setores mais populares são muçulmanos, ateus, whatever. Mas aqui no Brasil, aqui na América do Sul, é coisa de gente muito simples. E eu acho que nessa visão ele tem uma interação muito comum com o Papa Francisco. Mas é aquilo, pô, tu vai tratar do politics do Papa, puta, vai ser muito difícil, cara. A Igreja Católica é um pouquinho mais antiga do que até a formatação do que seria uma esquerda moderna, sabe? Sim. Então pra você encaixar é muito difícil. Com um pouquinho mais antiga, você 10 quer vezes muito mais antiga. 10 né? vezes, literalmente, tipo... Mais de 10 vezes mais antiga, né? Não, 10 vezes mais antiga. É. Tem, tipo, 200 anos dessa concepção. Mas, enfim. Eu acho que em outros sentidos a gente provavelmente vai encontrar alguém mais tradicional. Sim. Na verdade, em muitos sentidos, tradicional no sentido de... É como se ele tivesse... É aquilo, né? Eu acho que as pessoas, comentaristas de Vaticano, dizem... Cara, ó, me coloco humildemente como até uma pessoa que nunca cobri bastidor, não frequento então, eu acho que igreja romana. Vale a pena até fazer um comentário sobre como foi a cobertura do conclave pelas pessoas na internet e tal. Isso que as pessoas estavam, cara, cagando muita regra sobre uma coisa que é impossível saber, cara, sabe? Tá vendo muita gente analisando, quem eu acho que é o cara mais provável e etc. Mano, e ninguém tava falando do Leão 14, sabe? Ninguém tava falando dele. As pessoas estavam falando do Parolim, do Sará e só tudo vi mais. Cara o cara que passou mais perto de acertar é um completo retardado, Steve Bannon, mano. Caraca. Ele falou, vai ser um American Dark Horse. Mas o que eu tava vendo, o New York Times aqui fala que se fosse pra ser um americano, ele era de perfeito. Porque ele é o americano menos americano possível. Era o que estavam falando, né? Sabe? O Globo News falou sobre isso. É o menos americano dos americanos. De fato, né? O cara teve a vida religiosa dele em outro país. E ele não é provavelmente, tipo, um waspzão, assim, né? É uma formatação bem diferente. Mas, por exemplo... Na própria anunciação, né? Quando ele se apresentou a primeira vez lá na Praça de São Pedro, ele tava com as vestes tradicionais litúrgicas. Se ele quisesse uma continuidade muito grande, não sei se essa... Então, deixa eu ver se eu pego a foto dele na janela do Vaticano. Exato. Eu acho que aqui o do New York Times tem uma. Que é aqui. Essa foto aqui ficou bem bonita, né? É literalmente o balcone lá do Vaticano. Você vê, ele tá usando as roupas tradicionais. Escola que todos os outros papas usaram, com exceção do Papa Francisco. Papa Francisco, né? Dos mais recentes. Então, eu acho que não ter escolhido o nome Francisco II, né? Não ter seguido a linha de modéstia... Porque o Papa Francisco, ele foi muito midiático, ele foi muito popular, mas ele foi um cara que... Cara, ele mudou bastante, assim, os primeiros dias dele foram bastante diferentes. Desde a forma como ele se apresentou, eu lembro da cobertura ter sido tipo, uau, por que ele tá vestido assim? Tipo, por que ele tá falando essas coisas? Então, era um papado que tinha muita convicção, muita certeza. E aí, como eu tava falando, dizem que dentro dos bastidores do Vaticano, a ideia é meio que, cara, a Igreja Católica, ela tá meio que cisma. Ela não tá com cisma, mas tem uma tensão interna muito grande. Nunca esse tipo de ponderação entre progressistas e conservadores foi tão pungente no seio da igreja. Nenhum papado, isso nunca aconteceu. E a ideia talvez é que o Francisco tenha escancarado isso. Mas, né, ele tendo sido pelo menos lido como um cara claramente no polo progressista. Mas eu acho que ele era claramente um cara no polo progressista. Com nuance, né? Que a gente falou, ele ainda era um argentino nascido nos anos 50. E ele ainda é um padre da Igreja Católica, a mesma Igreja Católica de antigamente, que era reacionária no século XIX e tal. Exato, sabe? então... Mas, na minha opinião, o Papa Francisco ele não é claramente um progressista, do PSOL. Mas dentro da igreja ele é claramente um progressista, sabe? Exato. E algumas tensões dentro da igreja estavam borbulhando. Tem a questão... principalmente... Me disseram que a mais latente hoje é, questão gay dentro da igreja católica, movimentos LGBT, aceitação. O Papa Francisco caminhou muito nesse sentido. A ideia, a maturação da ideia de uma igreja sinodal, que é uma igreja com um poder menos concentrado no seu topo, ou seja, com mais participação até do clero leigo. Sinodal é um termo que o pessoal usa muito, principalmente os conservadores, que eles criticam a ideia de que o Papa Francisco era sinodal. Com sinodal, ele tava querendo falar basicamente menos hierárquica, entendeu? Cara, menos foco no Papa, menos foco nos cardeais, menos foco no bispo, mais foco nos padres e nas pessoas comuns que nem sequer são ordenadas, entendeu? Exato. A ideia é aquilo, o Vaticano é uma monarquia eletiva, que já tá aí há 2000 anos, né?
É impressionante você parar a pensar, não tem nada parecido na história da humanidade, né? Mas a ideia do Papa Francisco era de que não que mudasse alguma coisa em termos estruturais, pelo menos no primeiro momento, mas que nos processos de decisão da igreja mais pessoas fossem ouvidas. Não ficasse uma coisa tão hermética ali, que o nosso colégio cardeal da igreja pensa tal coisa. E isso implicaria também numa maior aceitação de opiniões femininas, por exemplo, dentro da igreja. A importância de você ouvir a opinião do que eu acho que hoje em dia provavelmente a maior parte da igreja católica são mulheres, né? Via de regra, assim, demograficamente. Então, isso eram coisas que o Papa Francisco avançou muito. Concepções de casa comum. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito cara pro Prevost, tá? Pro Prevost, né? O Papa Leão XIV. O Papa Francisco, ele tinha uma visão ambiental pro mundo. Ele tinha uma concepção... Até brincava, né? Enfim, na América Latina existe uma grande sombra chamada Pachamama, né? Que é a deusa mãe dos Andes. E ela tem e a conceituação de Pachamama, ela é muito influente em toda a América espanhola, assim. A América do Sul espanhola, né? Então tudo que é cortado ali pelos Andes... Se fala sobre Pachamama, tem uma influência política muito grande na Bolívia, isso influenciou o direito a nível global, através do Papa Francisco, conceituações, aí um entendimento do que é a Pachamama numa viagem à Bolívia. O Papa Francisco falou sobre isso no âmbito religioso. Ele tem aquela encíclica dele que é sobre o meio ambiente, agora eu não me lembro o nome lá, o Dato Si, não sei se é. Não sei, é da casa comum, né, que a gente tem que tratar o mundo como uma casa comum. Então, cara, a Pachamama tá trabalhando, entendeu? É um conceito, um ente religioso, uma ideia que tem muita penetração em movimentos ambientalistas no mundo inteiro, no mundo do direito, hoje em dia já tem. E maybe no mundo religioso agora vem a ter mais ainda. Porque o Leão XIV teve uma passagem muito longa pelo Peru, que é o epicentro da coisa. Exato. Peru-Bolívia, né? E vários sites fizeram esse resuminho, assim, de qual é a posição dele em temas-chave, né? E aí aqui esse é o resuminho da Folha. Com relação a... Tá uma foda isso aí, né? Como assim? Tá, ele só não sabe muita coisa, né? Sim, mas ordenações de diaconisa, ele é contra, porque se você fizesse ordenação de diaconisa, eu acho que, parabéns, tá aí uma forma de você fazer um novo cisma na igreja, sabe? Eu acho que isso aqui seria, radioativo ao extremo pra... Sim, seria tradição, né? Do fundo do coração, impensável, tá? Impensável, assim. Acordo Vaticano-China... desconhecido, porque a China é um país importante, tem uma população gigante, também que subindo no mundo. O Papa Francisco já fez algumas negociações com a China, que muitos criticaram, que era o próprio governo chinês tem alguma influência nos bispos a serem escolhidos, tem influência de botar versões editadas da Bíblia, né, circularem, que é surreal. Mas é aquela história, né? A história da igreja com países muito poderosos, ela sempre tem um certo quê de negociação, né? Então... Eu não sei, eu sinto que as pessoas criticam muito essa coisa de, nossa, você fazer um acordo com a China é absurda. Cara, depende muito dos específicos, assim, sabe? Depende do acordo que você vai fazer. Se você conseguir fazer um acordo bom, tá bom, sabe? Agora, se você quiser que o Xi Jinping faça a Bíblia 2, aí seria ruim, entendeu? Enfim. É engraçado também, né? Porque por que caralho você saberia a opinião do cardeal do peruano sobre o acordo entre Vaticano e China, assim. Pois é, né? A menos que ele fosse, o Parolin, né? Que era o diplomata nessa missão, mas... Sim. Não dá pra saber. Aí, bênção a casais do mesmo sexo, aqui tá colocando como ambíguo. Colocaria até como contra, eu colocaria como contra. A gente vai falar mais disso. Foco em mudanças climáticas, então ele é um cara que compartilha a visão ambientalista do Papa Francisco, como você estava falando. E aqui tem outras coisas que não sabe, né? Tornar celibato sacerdotal opcional. Caso você não saiba, padres serem celibatários é uma tradição da igreja... recente, né? Não é tão recente, é do século XI, tem 1000 anos, mas não é como se fosse uma coisa desde sempre, né? Então, e na igreja ortodoxa não é assim, né? Os padres, eles podem se casar. Você pode casar e virar padre mesmo, assim. Mas os bispos não, né? Não, nem os monges. Nem os monges. Os monges são bispos. São os bispos, entendeu? Então, é aquilo... dado que tem a igreja ortodoxa de todas as denominações é mais parecida com a igreja católica, e dado que ele faz isso, já faz de uma forma diferente e tal, isso poderia possivelmente ser revisto. Enfim, você acabar com um celibato para sacerdotes é muito menos extremo do que, por exemplo, você tornar mulheres diáconos, entendeu? Só para deixar bem claro, tá? Porque eu acho que, para quem não conhece muito bem... pode achar que, você permitiu o padre casar ia ser mais radical do que você permitir padre e mulher. Não. Seria muito menos radical. Muito menos.
E comunhão para divorciados e casados pela segunda vez. Isso é uma coisa curiosa. Como é que a Igreja Ortodoxa trata a questão do divórcio? Porque eu sei que isso é um tema muito caro para a Igreja Católica especificamente. Sim, sim. Via de regra tem mais flexibilidade, mas varia pra cacete de acordo com a autoridade patriarcal que você tá submetido. Eu sei que na Rússia é muito liberal e eu, honestamente, eu não sou casado, né? Se Deus quiser, serei um dia, mas eu ainda não perguntei isso ao meu bispo, não, entendeu? Mas tende a ser mais flexível, tá? Via de regra. É porque na Igreja Católica os caras são die hard, inclusive, enfim, por vivência, né? Rola um certo preconceito com casais, tipo, casais de segunda união, sabe? Total, pô. A minha avó é uma pessoa mais da antiga, né? Mas ela foi divorciada, mano, o padre falava pra ela, cara, sai. Exato. Tipo, nem vem na missa. Tipo... Mas isso era outra época também, né? Eu conheço um casal também que era de segunda união, e aí, tipo, se envolveu na igreja fazer encontro de casais, e aí ficava uma coisa meio... Valeu, enfim, profano. Agora vamos lá. A questão da bênção aos casais do mesmo sexo, né? Tem algumas declarações antigas dele que foram levantadas. Então, em 2012, muito antes de ser cardeal, antes mesmo dele ser bispo, o Leão XIV criticou a simpatia da mídia ocidental por crenças e práticas que, segundo ele, vão contra o evangelho. À época, citou explicitamente o estilo de vida homossexual e famílias alternativas compostas por casais do mesmo sexo e seus filhos adotivos. É isso, né? Pra mídia progressista e tal, isso pode parecer, caraca, ele é um cara muito homofóbico, mas, cara, você tá lidando com a Igreja Católica de sempre, né? Tipo, no Antigo Testamento tem críticas duríssimas à prática homossexual. No Novo Testamento, São Paulo faz questão de frisar, entendeu? Toda a história da igreja foi criticada, então isso não é particularmente surpreendente o fato que ele... É a mesma igreja de São Pedro, né? Exato. Além disso, ele... Quando o Papa Francisco fez aquela medida lá de você poder dar bênçãos a casais homossexuais, mas que não era uma bênção exatamente ao casal, não era uma bênção ao casamento. Exato, era uma bênção às pessoas e tal. Individualmente. Isso deu uma briga gigante na Igreja Católica globalmente, né? Então, a briga foi maior entre os europeus, que são um pouco mais progressistas, e os africanos, que são muito conservadores, especificamente nessa questão da homossexualidade, né? Porque... se você não conhece, a cultura inteira da África ela é muito homofóbica, assim, muito, muito. E isso se reflete na igreja. Vindo de qualquer lugar, entendeu? Então, por exemplo, teve o golpe lá agora em Burkina Faso, tá todo mundo... pessoal nacionalista, comunista, tá todo mundo animado com esse tal de Traoré e tal. E, pô, a primeiras coisas que o cara fez é proibido de ser gay. Sim. Sabe? Isso é comum a vários outros regimes africanos, né? Deve ser o continente mais... homofóbico. Não, é o continente mais homofóbico por uma amplíssima margem, na minha opinião. Eu não sei, porque eu sei lá, eu não sei como é na China, mas provavelmente é. Sim. É o que mais proibiu. É porque também tem um mundo árabe, né? Bem bastante o negócio eles proíbem e... sempre que você tem um jornalista ocidental indo na África e perguntando pra algum, tipo, presidente, né? Na maioria são ditadores ou políticos africanos sobre a homossexualidade, o cara sempre responde com uma, tipo, você quer que eu trate isso como sendo normal? Como assim? Isso é absurdo. Isso é doideira. Sabe? Isso chega a ser engraçado. Eu acho que a maior parte do hype em torno do Papa Based africano era só homofobia. Exato, exatamente. Mas enfim, e aí o Leão XIV, ele falou que, cara, eu acho que, obviamente, a ordem do Papa tem que ser seguida, né? Ele demonstrou lealdade ao Papa, que é que você esperaria de um padre, um bispo, um cardeal. Mas ele falou, mas você tem que levar em conta as diferenças específicas de regionais, entendeu? De cada... como se fala? Qual é o nome das regiões da igreja? Que o bispo... Exato, cada diocese, entendeu? Ou seja, isso foi interpretado como um caso de... ele não tá falando que, tipo, não, tem que seguir mesmo porque tá certo e tal. Ele falou, não, tem que seguir porque foi o chefe que mandou, mas é aquela história, né? Você vê ali cada região e tal. Então ele não parece ser o grande entusiasta dessa inclusão maior dos gays, assim, na igreja. Além disso, ele já fez declarações, de novo, opôs a inclusão de conteúdo sobre gênero nas escolas, afirmando que a chamada ideologia de gênero era confusa e criava gêneros que não existem, sabe? Isso aí, até o próprio... Porque isso aí é loucura, né? Até o Papa Francisco falou sobre isso do início ao fim da vida dele. Exato. E, de novo, o negócio de clericalizar as mulheres não só não resolveria os problemas da igreja, e, segundo eles, poderia até criar outros. Que, cara, sinceramente... Sim. Ficaria surpreso se um padre tivesse uma opinião... diferente. Exato. Aqui tá literalmente falando a opinião dele da fidúcia suplicante, né? Que era a bênção não exatamente aos casais, mas meio que aos membros dos casais homossexuais,
que as conferências episcopais nacionais devem ter autoridade para interpretar e aplicar as diretrizes aos contextos locais, entendeu? Então, sinodalidade, ele é um cara a favor, e a emergência climática ele esteve bastante alinhado ao Papa Francisco, né? Então, eu diria que dessas questões políticas é isso. Outra coisa que eu acho interessante é a escolha dele de Leão, né? Ele é o Leão XIV, o consenso é que ele escolheu isso em homenagem ao Leão XIII, que foi o último Papa nomeado Leão, que ele foi meio que o criador. Aqui tem várias pessoas fizeram threads bem interessantes da história de todos os papas chamados Leão, né? O primeiro, talvez mais importante, foi o Leão I, né? Leão Magno, que conseguiu impedir Átila Uno de invadir Roma e saquear Roma. Isso foi uma conquista tremenda, assim, né? Foi Bezos, né? Ele escolheu o próprio nome na hora de ser papa. Qual vai ser o seu nome de papa? Meu nome, Leão. Aí tem alguns outros... tem alguns papas que são menos importantes. O que eles papa do Cisma do Oriente é Leão também. É Leão também, né? Sim. Vamos lá. Não é esse aqui. O papa que coroou o Carlos Magno também era Leão, não era? Então literalmente isso aqui. O Leão III coroou o Carlos Magno, então ele criou o Sacro Império Romano Germânico. Então isso aí também, mais um passinho do cisma do Oriente e Ocidente foi causado por um Papa Leão, né? Que é uma coisa interessante, mas é meio que o Ocidente se erguendo, né? Tipo, o primeiro Papa conseguiu salvar Roma de ser destruído. Sim. Esse Papa que deu uma moral pra reerguer o Ocidente. Império Romano Ocidental, né? Império Romano Ocidental, exatamente. Aí, enfim, a história da igreja é muito longa, né? Então... Aí, ó. Exato. Tem o Papa Leão IX, que ele iniciou as reformas gregorianas. Cara, cada vez que eu boto pra traduzir o site dá uma pulada, né? Iniciou a reforma gregoriana, luta contra a simonia e o concubinato clerical. Durante seu pontificado ocorreu o grande cisma do Oriente, né? Que foi quando o bispo de Roma e o bispo de Constantinopla se excomungaram. E nunca se... E, tipo, a reunião nunca foi feita, né? Porque problemas entre o bispo de Roma, né? O Papa e o patriarcas do Império Bizantino já... Tipo, nesse momento aqui já haviam tido vários, entendeu? Só que esse aqui foi o definitivo, né? Enfim. Teve o Papa Médici também, que foi o que excomungou o Lutero. Então, você vê, vários papas bem... Enérgicos, chamados Leão. E o último foi o Leão XIII, que escreveu a encíclica Rerum Renovarum, e que é a base da doutrina social da igreja, né? E que depois foi acrescentada por vários outros padres e tal. E, muito resumidamente, qual é a ideia da doutrina social da igreja? Cara, o mundo moderno, ele abriu, tipo, margens... Ele fez muitas mudanças e ele abriu margens pro, tipo, sofrimento das pessoas mais pobres, mais marginalizadas. E a igreja, ela tem que, pra cumprir a missão de Cristo, cuidar dessas pessoas, mas tem que cuidar de uma forma... que não é, tipo, socialista, sabe? Você meio que condena o capitalismo e condena o socialismo ao mesmo tempo. Isso foi reforçado várias vezes por outros padres e tal. Então eu tenho a visão de meio que diminuir a desigualdade de renda, sabe? Dar mais propriedade para as pessoas, você enaltecer o trabalho. Só que é isso, é de uma forma bem diferente de socialista, assim. É mal lido, né? Não, você lê isso como sendo socialismo é muito mal lido, né? Tem uma encíclica social bem... É uma encíclica bem mal lida. Mas, cara, apela para um momento onde a Europa tava passando por uma verdadeira convulsão, né? Tipo... o liberalismo que está tendo ali uma ebulição social, né? A Europa industrializando muito rápido, condição de trabalho ainda muito aquém, né? do necessário, e todo tipo de extremismo crescendo e um certo ceticismo, né? A vida ruim, né? As descrições da Europa nessa época, elas são meio assustadoras, né? As grandes cidades, pelo menos. E ele tá tentando dar uma resposta. Tipo, galera, olha, não é pra concentrar muita renda. Galera, o trabalho... Tem um quê de dignidade, você ainda tá tratando com um homem. Se botar o cara pra trabalhar 18 horas por dia, pô, é zoado. Aposentadoria, é importante, a pessoa vai ficar velha, ela merece algum cuidado. Mas eu sinto que essas coisas são muito... são absolutamente... Isso é absolutamente cristão, assim. Você, tipo, tem uma visão de dignidade do trabalho. Mas é o que você falou, cara, definitivamente não tem nada a ver com socialismo, inclusive condenado, né? Inclusive condena o liberalismo também, né? Exato. É isso, a doutrina social da igreja começa com essa Rerum Novarum, mas depois vários outros papas acrescentam. Sim. E aí tipo, é interpretado como fazendo parte da doutrina condenar o liberalismo e o comunismo, assim. Então, enfim... Mas é isso, ele provavelmente escolheu o nome Leão XIV em homenagem ao Papa, tipo, fundador, assim, da doutrina social da igreja. Então,
ele tá sendo lido que o Papa Leão XIV vai ser um Papa de apoio aos pobres, assim. Então vai continuar essa vocação mais caridosa da igreja, sabe? Queira, né? De certa forma. Só que mais ligado à tradição. Aí as pessoas estão colocando, pô, o Leão XIV... Provavelmente a ideia é que seja um elo, né? Você vê, ele é conservador nos costumes, mas ele tem essa visão de cuidado e amparo dos mais vulneráveis, o ambientalismo, que é uma coisa cara pra você ver. Ele tá meio laicar, entendeu? Ele não é o Papa Base africano, whatever isso significa. Exato. Mas não é, pelo menos a ficção do Papa Base africano. Mas ele também não é, o Taglin, entendeu? Sim. Nos Estados Unidos, os caras já conseguiram cavar a filiação partidária dele e viram que ele é republicano, sempre foi. Então, desde do registro mais antigo dele, de 98, ele é republicano. Ele nem sempre vota, nem sempre participa das eleições primárias. Mas ele sempre foi republicano e ele continua sendo mesmo depois do Trump, né? Então, outra coisa que várias pessoas levantaram é que ele tweetou várias críticas ao J.D. Vance, né? Então... Recentemente, o J.D. Vance, o vice-presidente americano, que é católico recém-convertido, né? Convertido em 2019, estava falando que ele puxou um conceito antigo da igreja chamado Ordo Amores, né? Que você tem que ter uma ordem, de certa forma, tipo, priorizar o seu amor. Tipo, você não pode tentar dar o seu amor homogeneamente para todo mundo no planeta Terra, senão o seu amor meio que você vai acabar não dando frutos, né? Porque não tem como você amar uma pessoa que mora na montanha do Afeganistão igual você ama teu filho. E se você tentar fazer isso, você só vai não amar o seu filho. Enfim... O J.D. Vance falou sobre isso. Aí o Papa Francisco, que não era muito fã do J.D. Vance, foi lá e falou, não, pô, tá tudo errado, sei lá o quê. E o Papa Leão XIV tweetou, tipo, um artigo que falava sobre isso. Ele já tweetou coisas criticando a forma que o Trump lidava com imigrantes, assim. Mas, pelo que eu entendi, foi muito mais... E ele, obviamente, é um cara bastante pró-vida, né? Então, ele é contra o aborto, que é o que você esperaria de um Papa um padre da Igreja Católica também, né? Mas, pelo que eu entendi... Ele já fez algumas declarações também falando que o problema da imigração na Europa, tipo, é um problema e tem que ser resolvido, sabe? Obviamente com dignidade às pessoas, mas não é como se ele fosse um papa de tipo, pô, libera geral a imigração e tal. Eu vi lados controversos sobre isso, assim. Cara, eu acho que esse vai ser o debate, né? Eu não acho que tem tipo, caminho de volta assim, no debate da imigração, sabe? Sim. Tipo, claramente tem-se um problema. Eu acho que pros próximos 20 anos o debate não é nem mais sim ou não, mas vai ser tipo com ou sem dignidade. A volta, o regresso pra casa. Eu acho que o Papa já se posiciona no eixo de tipo, galera, é pra fazer direito, é pra tomar cuidado. E nos Estados Unidos é diferente, né? A imigração pros Estados Unidos é bem diferente, cara. O Trump tá introduzindo nessa administração dele uma visão absolutamente nova, relativizando conceitos que são muito antigos para a história. Muito antigos, né? Mas estavam sendo mal empregados, pervertidos ali. Conceitos muito antigos dos Estados Unidos, né? O próprio background do Papa Leão XIV é de imigração tremenda, né? Sim. Tipo, pro lado do pai e do lado da mãe. Ele é zero WASP, né? Ele é zero alemão, né? Do Midwest, assim, que seria um grupo tradicional para a cidade dele também. Então... Exato. E mais ainda, né? Tipo, cara, também, diante de uma tragédia humanitária, tipo na Síria, cara, eu acho que a maior parte dos padres ficaria alinhada, tipo, cara, aplacar o sofrimento, se o caminho for migração. Sim. Mas enfim, e aí eu achei esse artigo aqui bem interessante, que fala sobre como que o Papa americano enfrentará uma igreja americana fragmentada, dividida entre o campo progressista e o campo conservador. Então, cara, basicamente, nos últimos meses e anos, assim, os católicos americanos têm participado de uma história de ascensão da direita católica. Então, em janeiro teve um desfile de poder católico de direita começou a fluir em Washington, construído pelo presidente Trump. Poucas semanas depois veio a hospitalização e o declínio do Papa Francisco, que muitas vezes parece ser o único a oferecer uma visão diferente da influência cristã global. O vice-presidente J.D. Vance, um católico novo, no novo estilo conservador, foi uma das últimas pessoas a ver o Papa Francisco, um breve encontro entre os representantes de duas visões contrastantes dos valores católicos no mundo. Então é isso. A igreja católica, principalmente nos Estados Unidos, mas, enfim, na Europa também e tal, no Brasil você consegue ver isso, mas é menor, ela tem ficado meio que mais conservadora, assim, né? A gente já fez um episódio sobre isso, o episódio que a gente fala sobre o Frei Gilson no Brasil. A gente fala sobre como que os padres mais novos, eles são mais conservadores e tal. E, cara, isso meio que... E na administração do Trump fica muito claro. Tem muitos católicos na administração dele
E todos eles são da vertente mais conservadora. Então, o J.D. Vance é um excelente exemplo disso. Mas tem o Marco Rubio, tem outros caras. Que é o quê? Os Estados Unidos é um país tradicionalmente protestante. Só que muitos lá dentro estão ficando tipo... Cara, puta, talvez a nossa herança protestante seja meio que progressista demais. Seja liberal demais. Vamos return, assim, mais. E aí estão começando a retornar a Igreja Católica. O caso do J.D. Vance é muito claro disso. A família dele é uma família... do interior do Ohio ali, que é tipo os Montes Apalaches, que é uma região muito pobre, mas muito antiga dentro dos Estados Unidos, então ele não é tipo um mexicano, sabe? Não. Ele é um cara de... A família dele seria toda protestante, voltando séculos e séculos e séculos. E ele resolveu se converter ao catolicismo, sabe? Por quê? Por motivos meio que, tipo... religioso-políticos, assim, sabe? Motivos de teologia política, de certa forma, entendeu? E aí... Essa briga é uma briga que tá rolando na Igreja Católica no mundo inteiro. E os Estados Unidos é, tipo, o lugar que isso tá mais óbvio. E, cara, o Papa Leão XIV, ele meio que vai ter que lidar com isso, né? Mas mesmo nos Estados Unidos tem uma tensão, né? Por exemplo, o J.D. Vance, ele é católico, ele é uma conversão recente. Assim como um cara que a gente vai falar no episódio do site, o Adrian Vermeer também, é um outro teórico conservador também, meio thread, católico. Esses caras... Esse momento definitivamente está se espalhando pelas elites nos Estados Unidos, por uma infinidade de motivos. Mas, cara, o sal da terra lá do catolicismo americano ainda é progressista. As regiões mais católicas dos Estados Unidos são religiões mais democratas ainda. Mas as pessoas, sabe? Sim. Porque os padres... A galera. Sim, mas os padres cada vez mais estão ficando mais conservadores. Tem um outro movimento que, cara, é isso. Sabe? Hoje em dia as ordenações, elas tendem mais ao conservadorismo. Mas, tipo, grosso... Isso vai... A ideia é de que tende a mudar, né? A elite de poder, né? A elite política tá associada, é mais conservadora. A elite espiritual tá passando por uma grande renovação conservadora. Um Papa americano, eu acho que é uma coisa muito potente em termos de conversões. Ou para, tipo, abrir os olhos do americano médio para a potência da Igreja Católica. Mas, tipo, o status hoje é, cara, populações que são católicas nos Estados Unidos, grossa maioria, tipo, mexicanos. Tipo, grande grupo são mexicanos e pessoas da América Central e da América Latina. Depois tem, tipo, italianos, que estão acumulados nas duas costas, tendem a votar democrata. Tem irlandeses, estão acumulados em uma costa, principalmente. Tendem a votar democrata. E, tipo, poloneses. Tem uns alemães católicos também, old school nos Estados Unidos. Lá no, tipo, Wyoming, Idaho, tem esses caras são poucos, mas, tipo, tem poloneses. A cidade dos poloneses é Chicago, ironicamente também. Então, lá... E aí Chicago é uma cidade ultra, mega... extremamente democrata por causa do Barack Obama. Sempre foi. Né? Muitas décadas democrata. O Obama é mais um sinal de quão democrata a cidade era. Mas é isso, tipo, o catolicismo... É aquilo, né? O Leão XIV, ele é um padre... Ele foi um padre católico dos Estados Unidos, é aquilo. E ele precede o movimento trad, né? Essa ascensão trad. Então, você deve imaginar que ele também não vai ser, cara, é o Papa do J.D. Vance. Inclusive, é até interessante analisar, cara, por que a Cúria fez a opção por um padre americano, né? Porque isso pareceria muito louco algum tempo atrás. Eu não sei se é um aceno, sabe? Sim. Se rolou... Eu não quero falar conspiração, tá? Porque, enfim, é o Espírito Santo que escolhe o Papa, mas... cara, os Estados Unidos tá com muita gravidade, cara. Tá... Sabe, tipo, Paris, às vésperas, e depois de 1789, quando tudo de importante na França, na Europa, aconteceu em Paris? Sim. Cara, os Estados Unidos tá acumulando muita gravidade. E um Papa americano, tudo bem, ele é peruano também, nisso ele tem um elo com o Francisco, mas, sei lá, eu fiquei realmente muito pensativo sobre isso. É aquilo, ele definitivamente vai se relacionar com o governo do Trump e a ascensão dessa nova direita americana agora. É um aliado, é uma antítese, sabe? Ele pode estar lá para fazer também tipo, uma resistência dura, né? Uma voz dura contra. Mas isso é meio improvável, né? Vamos ser sinceros. Então, ele sendo republicano... Ele é republicano e o histórico dele como padre, assim, todas as pessoas dizem que ele tem esse estilo mais tímido, assim, do que o Papa Francisco, sabe? O Papa Francisco é um cara mais da massa, carismáticozão e tal... O Leão XIV parece ser um cara mais na dele, sabe? Não sei. Uma coisa que acontece muito também, que todos dizem, é que, cara, muitas vezes os papas, eles surpreendem, né? Então, um papa, ele é eleito, o nego acha que o mandato dele vai ser assim,
E é totalmente diferente, o mandato dele é diferente. O que mais se destaca é aquele cara do século XIX, ficou tipo 25 anos, assim, que era ultra conservador. Não sei se é o Pio IX. Talvez seja ele, porque o Pio IX é o papa mais based nos olhos da galera. Que ele foi eleito como... Foi escolhido como papa... Uma visão, nossa, vai ser um papa progressista aqui do século XIX e tal. Mano, questão de 2 anos de papado, ele virou o papa mais reacionário, assim, sabe? Eu acho que o Leão XIV vai passar por isso? Não, sabe? Mas... você não tem muito como saber, sabe? A eleição digamos, a eleição foi de um papa americano. Aí, digamos que ele vira um papa ultra mega based. Não vai ficar mais suspeito, não? Você não vai começar a ficar meio... Cara, o problema disso é que o mecanismo de como... Por exemplo, a teoria da conspiração que eu tô falando é a ideia de que, nossa, os Estados Unidos teria forçado o colégio de cardeais a escolher um papa americano. Sugerido, a questão é que eu não sei como isso... O mecanismo pra isso acontecer me parece impossível, sabe? Não sei. Porque, tipo, como você vai fazer um cara velho, de 75 anos, que foi padre a vida inteira, então ficou a vida inteira pensando sobre Jesus, sobre como você tem que se sacrificar pelo que é certo e tal. Um cara que nem tem família, então você não consegue nem ameaçar a família dele. Como você vai conseguir fazer com que centenas de cardeais, que centenas de homens nessa posição... sejam, tipo, ameaçados e votem conforme você quer e que ninguém fale, sabe? Essa é a parada, na minha opinião. Eu acho que se isso acontecesse, algum cardeal ia vazar e ia falar, eu aceito o martírio, me mata, eu vazo. Eu não acho que foi por ameaça, não. Eu acho que foi o lobby. Eu acho que provavelmente alguma coisa no sentido, tipo, de J.D. Vance ia falar assim, cara, o caminho vai estar hiper aberto pra Igreja Católica nos Estados Unidos enquanto eu tiver ligado ao poder político. Vocês deveriam considerar um papa americano. Ou alguma coisa do gênero. Mas isso aí não é uma teoria da conspiração. Isso é suave, entendeu? Isso não é tipo... não sei porque você falou... J.D. Vance foi lá e forçou... Não. Eu não tô defendendo teoria da conspiração. Eu odeio teoria da conspiração. Sou um homem da ciência e das luzes. Mas eu tô dizendo que eu acho que talvez alguma coisa desse gênero tenha acontecido. Porque vazou o caso do Macron, né? E isso me fez pensar que ele tava fazendo um lobby pesado entre os cardeais franceses pra, tipo... Cara, definitivamente tudo menos o africano. Sabe? Tudo menos o africano. E eu acho que os Estados Unidos também devem ter feito o lobby. Cara, porque o timing foi surreal, né? Mesmo que seja simbólico, então. Que essa conversa e o lobby nunca tenha acontecido. Mas, cara, o J.D. Vance, a última visita ao Papa Francisco e, na sequência, a eleição de um Papa americano, é engraçado, pelo menos, né? Não pode dizer que, pô, se o universo dá sinais, tinha um sinal aí. Mas eu acho que aconteceu alguma coisa do gênero, né? Tipo, cara... vou falar do jeito mais retardado possível. Então, eu consegui me infiltrar aqui no governo do grande Satã do Norte. E, tipo, eu vou facilitar o máximo pra Igreja Católica conseguir, o máximo de conversões possíveis, ou ter o máximo de relevância possível. Eu vou focar em colocar católicos na administração do Estado. Isso, inclusive, é um medo dos americanos, né? Da época do partido anticatólico. Assim. O medo que não existe mais, assim, né? Só morreu. Mas no passado... Os americanos têm várias charges, assim, de tipo, americano preocupado com o Papa dominar a política dos Estados Unidos no século XIX e tal. Mas enfim, a minha opinião pessoal sobre o negócio do Papa Leão XIV, cara, eu acho que dentre os nomes que estavam sendo ventilados tipo, puta, mano, foi um alívio gigante, assim, sabe? Porra. Porque vocês podem ver o episódio que a gente falou de quando o Papa Francisco morreu. Mas, cara, pra mim, o Papa based africano era tipo uma trap, assim, sabe? Total. Nego... Eu não sei porque nego caiu nessa, cara. Surreal, assim. Cara, eu acho que provavelmente é só homofobia mesmo. Sim. Aí os caras, eles ficam, caraca, pô, a igreja e a Bíblia, etc., condena duramente ser gay. E aí o Robert Sarah é o cara que mais fala sobre isso, então eu quero que seja ele, sabe? E tem gay dentro da igreja, tem que ser combatido e tudo eu mais. Acho que talvez porque das coisas de progressismo, assim, que tem essas pautas, as pautas mais progressistas da Igreja Católica, essa talvez seja a única que tenha gatilho moral, sabe? Porque é difícil você ficar puto com ambientalismo. Ou ficar puto com sinodalismo. A mais fácil de você ficar. Não, sim, nego fica, mas... Exato. Mas eu acho que a eleição do Robert Sarah seria uma merda. A escolha pra on the libs, né? Que é pra você mitar. Só que, cara, desculpa, mas mitada não dá certo, entendeu? Mitar, você se sente bem ali, caraca, vai ter um papo super homofóbico, né? E seu cara conservador ficaria feliz com isso. Brother... Não, sabe, você vai fazer com que um bando de gente não goste mais, fique meio tipo, reticente e tal, e aí você vai ter um cara que, mano, provavelmente vai ter uma visão muito centrada no terceiro mundo, e eu não acho que isso é o certo pra Igreja Católica, entendeu? Talvez o Leão XIV também tenha, né? Sim, mas de uma forma menos, diferente, bem menos. Mais de caridade. Né?
E os outros também era tipo Tagle e tal. Mano, Filipinas é a periferia do mundo total, assim. Ah, nossa, você tá falando que as Filipinas é um país menos importante que os Estados Unidos? Pô. Só entendeu? Os Estados Unidos e a Europa são mais importantes pro mundo do que as Filipinas, do que o Brasil, do que a África, sabe? Isso é um fato. E, tipo, a noção também de, nossa, a maioria dos católicos, eles são da África agora, a maioria da América Latina. Acho que é. Sabe? Acho que é da América Latina. Então, logo, a gente precisa de um Papa na América Latina. Eu não acho que a conta que fecha é essa, sabe? Eu acho que a conta que fecha é, tipo, tem que ser o melhor homem, entendeu? Tem que ser o melhor homem. E o objetivo de um Papa, o objetivo da igreja não é aumentar o número de fiéis, assim, não é tipo, caraca, eu quero que o número cresça, sabe? Isso é uma pretensão muito retardada de tipo, você tá tratando a igreja católica como se fosse um canal no YouTube, assim, tipo, eu quero o maior número de inscritos, sabe? Ou então... Nem a gente trata assim. Nem a gente trata assim. Tanto que a gente tem um canal de 240 mil e um de 20, a gente claramente fica muito mais tempo nesse aqui do que no outro. Mas... por exemplo, esse negócio de, nossa, o gráfico tá subindo, hein? O gráfico Numbers tá subindo. go up. Numbers go up. Pra mim, primeiro, numbers go up é uma coisa obviamente condenada na Bíblia, sabe? É no Antigo Testamento, mas tá lá, tá condenado. E numbers go up pra mim é um dos grandes erros da modernidade. No caso da modernidade, o número que as pessoas querem que suba é o PIB, né? Como a igreja PIB não faz nem sentido falar, acaba sendo o número de fiéis. Só que, cara, desculpa, não é isso, assim. Você tem que querer aumentar meio que a santidade no mundo, sabe? E dado que a cultura, a cultura que mais influencia o resto do mundo é a cultura americana, sabe? É a cultura dos países envolvidos, é a cultura ocidental. Você focar em tentar reaproximar o mundo ocidental o núcleo mesmo do Ocidente, assim, Estados Unidos, França e tal, da Igreja Católica, é obviamente um acerto, sabe? Porque é aquela história, o mundo inteiro, ele era meio que uma monarquia no século XIX, assim. Hoje o mundo inteiro tem um governo copiado dos Estados Unidos, que você é uma república, que tem eleição, mais ou menos de 4 em 4 anos, separação dos 3 poderes e tal. Cara, isso é um modelo de governo americano, assim, 100%, é copiado dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma influência cultural imensa, entendeu? Chegou a ter até uma influência, tipo, direta de dar golpes e etc. pra fazer com que os governos ficassem iguais. Então, você vai querer ficar lutando pra converter um número maior de pessoas na África e, tipo, cara, isso, sabe, tem um valor, mas não é, tipo, no longo prazo, se você deixa os países desenvolvidos serem tomados pelo mal, assim, né, contrários à igreja, e você foca muito em fazer uma coisa terceiro-mundista, você só tá lutando pra perder, na minha opinião, sabe? Eu acho que tinha uma armadilha nisso da Igreja Católica virar ela é a maior organização de caridade do mundo, isso eu acho que faz parte do centro da mensagem. E a Igreja Católica é sobre o cuidado com o mais fraco. E é sobre um cuidado genuíno, né? Exato. E a igreja é um hospital de almas e da mesma forma a igreja mantém hospitais, mantém centros de caridade no mundo inteiro. Isso é essencial, indissociável da fé cristã. Mas há um risco nisso mesmo, sabe? Igual dentro do ambientalismo há um risco nele mesmo também, de você dar o valor indevido. Seria o oposto da apatia, né? Que é a obsessão pela coisa, assim. Você tem uma mensagem muito maior e aí você transformar uma mensagem que é muito maior e tipo, não, agora é uma organização de transferência de renda. Exato, que isso é claramente condenado na Bíblia também. A passagem de Jesus tendo os pés lavados com perfume, aí Judas Iscariote. Mas quem sou eu pra falar, né? Não sou nem mais romano. Mas, enfim, é aquela história de, nossa, a Igreja Católica é uma instituição tão rica, tem tantas obras de arte, tanto dinheiro, por que eles não vendem tudo e dão pros pobres? Tipo, mano, você tá cometendo o erro do Judas, tá ligado? Que traiu Jesus quando... Eu não me lembro se era Maria Madalena, queria lavar o pé dele com um perfume que o valor era absurdo, assim, era 1 ano de trabalho de uma pessoa comum. O Judas chegou e falou, pô, Jesus, por que você não vende isso e dá pros pobres, sabe? Aí Jesus falou, tipo, cara, os pobres sempre vão existir, eu só vou estar aqui com vocês por pouco tempo. É porque tem coisas que são mais importantes que os pobres, entendeu? E você não pode vender Deus pra servir os pobres, sabe? Isso não deveria acontecer. E um papa do terceiro mundo corria esse risco. Principalmente o africano, pô. Era o maior risco. E a barganha era correr esse risco. Correu o risco, né? Porque eu não conheço o coração de nenhum dos cardeais africanos, né? Mas era correr esse risco em troca de, tipo, um homem negro fazer comentários homofóbicos pro mundo.
pô, cara, isso vai destruir o woke, porque ele vai ser um homem negro falando... O Cardeal Robert Sarah vai imitar demais, sabe? Porra, brother. Puta, cara, isso era muito retardado, assim. O Papa que eu tinha... a minha maior esperança é que ia ser um Papa virado pro Oriente, assim. Que ia ser um Papa que ia pregar maior... Eu acho que é uma das coisas que, enfim, das grandes justiças da história da humanidade, é o tratamento que os cristãos no Oriente Médio têm recebido nos últimos 20 anos, assim. Ou mais até, né? Maybe a little more, assim. Eu tô pensando, tipo, guerra ao terror pra frente, sabe? Sim. Porque é basicamente o sumiço dele. Podia ser o Pizzaballa, né? Que seria um cara de... Ele seria bom também, muito seria bom. o que eu ficaria mais excitado, assim, de todos. Dos nomes que estavam sendo cotados, a gente tava mais animado pela possibilidade do Pizzaballa. Pizzaballa, com certeza. Pô. E a vantagem do Pizzaballa é que ele era novo também. Ele tinha, 59 anos, cara, que é bem novo pra um cardeal. Bem. O Leão XIV, ele tem 69, que é relativamente novo também. Ele provavelmente vai ter um papado de uns 20 anos, assim, que é um papado relativamente longo, né? Isso é bom também, né? Porque... a igreja, muitas vezes, quando você vai estudando a história da igreja, você vê que, frequentemente, a igreja naturalmente é uma instituição conservadora, no sentido de não querer mudanças muito bruscas e radicais. E o Papa, uma vez que você escolheu o Papa, ele tem autoridade praticamente infinita, assim, né? Então, é arriscado você escolher um Papa meio radical, que vai fazer grandes reformas, porque pode... muito novo também, né? Exato. E aí, o que acontece é muitas vezes os caras ficam tipo... vamos escolher um Papa que... um Papa, tipo, tapa-buraco, assim. Vamos escolher um Papa velho, que já vai estar mais cansado, vai ter menos energia, o papado dele vai ser mais curto. E aí depois a gente escolhe o outro quando a gente estiver pensando. E isso é ruim, né? Porque você vai empurrando com a barriga coisa que não deveria empurrar com a barriga. Tem um pouco das críticas à gerontocracia que a gente faz no mundo inteiro. E isso se aplica à Igreja Católica se ele escolhesse um cara de, 79 anos, assim, sabe? Que é o cara que... E o trabalho exige muito, né, também da pessoa. O comentário... As pessoas dizem que nenhum cardeal quer ser papa, né? No fim, tipo... Será mesmo? A não ser alguns poucos, assim. São mais vaidosos, né? Alguns poucos vaidosos têm essa pretensão pra si, mas via de regra, a maior parte não tem a menor vontade, assim, que é assumir, um problema do tamanho do mundo, né? Sim. E a maior responsabilidade possível. A leitura cristã é sempre assim, cara, qual é a coisa mais cara do mundo? Uma alma. Pô, tu vai ser responsável por mais de 1 bilhão delas. Exato. É um fardo que estressa. Você tem uma visão, óbvio, né? Pré-moderna, né? Igual a maior parte dos padres tendem a ter. Sim. Eu espero. Mas, cara, é uma responsabilidade tremenda. Assim, é muito mais do que você ser presidente, se você parar pra pensar. Muito mais. Porque você não tá lidando, você não tá trabalhando no teu mandato. Primeiro, você tá trabalhando até a morte. Mano, até o último dia da sua vida você vai trabalhar. Você é um monarca, você manda em tudo. Segundo é que você não tá nem trabalhando pela vida das pessoas. Tá aplacando o sofrimento de muitos, mas você tá falando da alma. Da alma, pra sempre, entendeu? E outro comentário que eu tenho a fazer sobre a escolha dele é o seguinte. A minha visão, assim, da Igreja Católica é ela ser mais conservadora mesmo, sabe? Porque eu acho que... Mas não conservador de um jeito idiota, entendeu? Tipo, tudo que eu já vi da doutrina social da igreja me pareceu bom. Esse negócio de papa based africano homofóbico me parece ruim, sabe? Homofobia, eu acho que é uma coisa pointless, assim, via de regra, sabe? Sim. Mas eu acho que a igreja ter uma visão teologicamente mais conservadora seria bom, entendeu? Eu sinto que, tipo, se você conseguir de alguma forma transformar a igreja católica pra uma coisa teologicamente mais parecida com o que era, tipo, no século, sei lá... 12, talvez, eu sinto que eu ficaria mais feliz, sabe? Cara... Mas... E aí o Robert Prevost não é isso. Ele, sabe, o Papa Leão XIV obviamente não é isso. Não. Só que... Aí, talvez a pessoa poderia ficar, tipo... O cara based tá assistindo... nossa, então o Papa... Pô, Leão XIV vai ser mais um Papa progressista igual o Papa Francisco foi e tal. Só que, cara, eu acho que ele é meio que... O fato dele ser relativamente aliado com Francisco... mas um pouco mais moderado, um pouco mais conservador e um pouco menos midiático, tá perto do que seria o ideal, sabe? Porque a gente tá passando por um momento que é um momento dessa briga entre os progressistas e os conservadores dentro da igreja, e a tendência de longo prazo é da vitória dos conservadores, sabe? E se você colocasse um cara conservador cedo demais, eu sinto que corria o risco de você... meio que, cara, você dá uma estragada, sabe? Você queima a largada. Eu acho que você colocar um cara intermediário entre o Papa Francisco e um cara mais conservador é quase que o gabarito, assim, entendeu? Porque eu sinto que nas próximas décadas o progressismo no mundo inteiro ele vai
começar a recuar muito. Já está, né? Ele já está recuando, mas, tipo, cara, nas próximas décadas a tendência de recuar bastante mesmo. Porque tem muitos problemas da sociedade que o progressismo não tá conseguindo responder. Não só ele causou ele, mas ele não tem resposta. Eles estão buscando o máximo possível, não tem resposta. Então vai chegar um momento que a fruta de, tipo, do fim do progressismo vai estar, mano, perfeitamente madura, assim, sabe? Seria madura a fruta docinha? Exato. Desculpa, porque eu não sou um grande comedor de frutas, pessoal. Peço perdão. Então a fruta vai estar lá, porra, a maçã vai estar perfeitamente vermelha, toda docinha e tal. Vai ser só você pegar na árvore aqui, ó. Você vai pegar a maçã. A maçã, né, é uma péssima analogia. Ou não, é uma boa analogia na real, né? Porque a história do Gênesis é justamente sobre isso. Então, tipo, vai ter uma hora que a fruta vai estar pronta pra você comer ela, que é a fruta de, tipo, destruir o progressismo, sabe? Pelo menos o progressismo dos últimos anos, que eu considero abominável, assim. Ele vai mudar de forma, né? Ele vai bater em retirada em termos de, etnia, identidade sexual, etc. Ele vai... Os excessos de coisa climática, sabe? Exato. Ele vai tomar outra formatação. Sim. Só que se você pegar a fruta cedo demais, sabe? É horrível, você tá destruindo a coisa. Tipo, isso é literalmente o que acontece no Gênesis, né? A história de Adão e Eva é meio que isso. Tipo, os seres humanos foram lá e quiseram comer a fruta rápido demais. Eles não esperaram, tipo, o tempo que Deus tava esperando. E eu sinto que ter o Papa Based agora seria uma afobação que seria ruim no final das contas, sabe? Porra, o Papa africano é caralhação de... Mas não só o Papa africano, cara. Talvez o Peter Erdogan lá da Hungria, talvez... Ele seria... porque eu não sei o suficiente, né? Mas talvez ele fosse based demais, assim, sabe? Eu não conheço também o trabalho dele. Talvez, assim, é um cara mais chill, né? Talvez mais introspectivo, ele é mais velho, tá? Ele era bem velho, né? Já tava lá nos 70 e porrada. Não existia... a verdade é que não havia o Papa Based. Ele era uma ficção criada no Twitter por tipos tradicionalistas de crianças, geralmente, né? Ele era uma ideação, assim. Não existia esse candidato. O melhor cenário que você falou talvez fosse o cara húngaro porque... Ele tem boas relações com o Orbán, mas... O Orbán realmente é o cara que você quer, entendeu? O Orbán, ele é based. Mas ele tem tantos problemas, assim. Exato. E, tipo, as ordenações terem... Aquilo também, né? As ordenações estão se tornando mais tradicionais desde, tipo, uns 5, 6 anos, talvez tenha passado a maioria. Ou seja... Essa geração vai chegar ao topo da igreja daqui a uns 50, 60. Vai ser um processo longo. Só que as ordenações não estão ficando mais tradicionais mais recentemente, não. É uma mudança bem gradual, sabe? Mas tipo, eu acho que o ponto de inflexão foi tipo no máximo 10 anos atrás. Que isso, cara? O ponto de inflexão foi muito antes. Depois a gente passa pelos gráficos do... Pode ser. Porque, tipo, o que acontece, né? Antigamente, fazia sentido você ser um progressista e você virar padre. Porque, mano, sua família era católica, sabe? E vocês eram progressistas e, beleza, você resolveu virar padre. Então, na década de 50, 60, teve muitos progressistas que foram ordenados e tal. E tipo, o Papa Francisco é um exemplo disso, né? Só que, depois da década de 80, assim, tipo, cara, se você é progressista, por que diabos você viraria padre, sabe? Isso só não faz o menor sentido. E aí, o que aconteceu foi... Eu imagino que o número de ordenações deve ter caído, só que só sobraram os conservadores se ordenando. E aí você vê, década após década, a proporção de padres ordenados que eram conservadores foi aumentando. E agora, mais recentemente, chegou em tipo 90%. Hoje é muito majoritário. E as conversões à igreja católica que você vê na Europa, nos Estados Unidos, e você vê isso um pouco no Brasil também, bem incipiente... Elas são progressões de pessoas que se convertem igual o J.D. Vance se converteu, que ele se converte por motivos religiosos, é claro, mas é mais por uma, tipo, teologia política, assim. Ele fica tipo, cara, nossa, o mundo moderno, ele tá todo errado, a política moderna tá uma merda e tal, eu preciso me apegar à instituição mais tradicional que existe. É a Igreja Católica, é uma delas, sabe? Estando num país ocidental, vai obviamente ser a Igreja Católica. Estando num país oriental, seria a Igreja Ortodoxa, entendeu? Mas, tipo, nos países que são ou católicos ou protestantes... O natural vai ser a igreja católica, porque, claro que no Brasil tem igrejas protestantes que ainda são mais tradicionais, nos Estados Unidos também, mas, tipo, cara, na Europa já meio que não tem, né? Sabe? Tanto que a igreja anglicana na Inglaterra tá meio que morrendo, assim. Tá tendo muita gente se convertendo ao catolicismo na Inglaterra, sabe? Tem mais conversões ao catolicismo hoje do que a igreja anglicana, e essa é a primeira vez desde a reforma. Tem mais jovem indo à missa católica na Inglaterra do que indo nas missas anglicanas, e isso é a primeira vez desde a reforma, entendeu? Sim. E essas pessoas estão indo por motivos, claro, religiosos, sem dúvida, mas
também é meio que políticos, assim, é meio que uma coisa, é um amálgama de tudo isso, é tipo uma visão que encompassa tudo, encompassa a filosofia, encompassa religião, encompassa política e tal. E é isso, eu acho que agora a fruta vai estar mais madura, talvez daqui a 20 anos, sabe? 20, 30 anos. Pro próximo Papa. Então, o mero fato de que não foi um cara hiper progressista, foi um cara menos progressista do que o Papa Francisco, talvez seja bom, sabe? Seja tipo, pô, se fosse o cara based demais agora... Ainda mais de um jeito retardado, né? Sim. Tipo, se fosse based de um jeito... Você queimaria a largada do conservadorismo, sabe? Exato. E um Papa muito homofóbico hoje também teria a chance de ser cismático, por incrível que pareça. Sabe, parece que a situação na Alemanha, eu vi várias pessoas falando que é uma situação de inflexão, assim, mano. Cara, os bispos da Alemanha querem de qualquer jeito que LGBTQI seja aceito dentro da LGBT, na real. LGB, na real, né? Porque o T já é bem mais controverso. Sim, principalmente o gênero, o Big D, ele realmente faz questão de que, cara, os padres aceitem eles. E aí, pô, tu colocar um africano, puta, numa sociedade... agricultural, extremamente conservador, assim, puta, não ia fazer o menor sentido. Então, mas... O quão global seria a mensagem dele, sabe? Sim. Isso é sempre uma parada a se pensar também. Tipo, o cara vai ser o pastor de um rebanho que é global. Isso é uma missão difícil, sabe? Aí eu imagino que uma das coisas que deve ter favorecido o Leão XIV, cara, ele é um maluco que tem duas perspectivas mesmo, né? Sim, ele tem a perspectiva do americano, dos Estados Unidos, que é o centro do mundo, é o líder do Ocidente, é o país mais rico do mundo. Exato. E ele tem a perspectiva do cara latino, do Peru, um país extremamente pobre, com um catolicismo bem diferente daquele praticado nos Estados Unidos. Mas é tradicional de uma forma diferente, né? Tradicional do jeito Pachamama, né? Mas é isso. E pra mim o Peter herdou tem um problema parecido, cara. Que é tipo, você quer mesmo o papa do Viktor Orbán agora? Tipo... Sabe? Porque o Viktor Orbán é um cara extremamente controverso, entendeu? Imagina se o Papa fosse um Papa alinhado ao... Tipo, somehow, some way, fosse um Papa alinhado ao Putin, entendeu? Isso seria muito mal visto no Ocidente inteiro. Na Europa, na França, na Alemanha, na Inglaterra, sabe? Seria extremamente mal visto e seria mal visto nos Estados Unidos também. E eu acho que você ter essa proximidade com o Viktor Orbán é ruim, sabe? Eu sinto que daqui a 20 anos vai ser menos controverso... O Viktor Orbán, o cara que vai ser tipo o Viktor Orbán de 20 anos, daqui a 20 anos vai ser mais controverso, entendeu? Tipo, o Trump daqui a 20 anos não vai ter essa mesma carga, tipo, polarizadora que o Trump tem. E eu não acho que a Igreja Católica... Talvez essa visão de uma igreja hiperpolarizadora não é o ideal, sabe? Não, com certeza, definitivamente não é. Todos os cardeais têm a absoluta noção disso. Nenhum deles é tipo, não, meu irmão, é quebrar agora. Eles tá todo mundo pensando no todo. E ser católico é isso, é universal. Todo mundo tem que estar feliz de alguma forma, né? Você tem uma decisão única que tem que ser agradável a todos. Mas o que eu acho engraçado, cara, é que tem um paralelo muito semelhante com, tipo... No princípio, os papas... Eles eram perseguidos pelo grande império do Ocidente. Eles eram perseguidos de forma brutal, eles eram afastados. Mas, eventualmente, o grande império do Ocidente, ele came around, tiveram algumas conversões na sua elite e, eventualmente, eles decidiram trabalhar juntos para uma grande conversão. Exato, tá falando da conversão de Roma. Estou falando, ou dos Estados Unidos, não sei, posso estar fazendo uma profecia aqui também. Então, aí eles começam a trabalhar juntos, tem um grande período, Times of Trouble, né? E aí depois a coisa é reerguida pela Igreja Católica que teve viva ali o tempo inteiro. Então, se eu tô falando sobre Roma, se eu tô falando dos Estados Unidos nos próximos 100 anos, eu não sei, quer dizer, sobre Roma eu definitivamente tô falando, eu acabei de contar a história. Mas as pessoas que têm essa narrativa, os Estados Unidos é o grande Satã. Cara, Roma era o grande Satã na Bíblia, entendeu? Inclusive o número 666 é referência a Nero, né? Exato. Todo o anticristo era o governante, né? Seria uma menção ao próprio Nero também e tal. Então, toda a ideia de escatologia para os primeiros cristãos, ali no primeiro momento, eles achavam que o fim do mundo era o fim de Roma. Já ia ser uma grande hecatombe mundial. E eu te digo, até pra galera thread que tem essas teorias da conspiração de tipo... nossa, porque caralho, os Estados Unidos é o grande arquirrival da Igreja Católica no mundo por causa de Tananã, Hiroshima, por causa de Tananã. Bro, quit being a retard. Entendeu? Exato, pare de ser retardado, não seja teoria da conspiração de um jeito burro e começa a pensar, eventualmente Roma came around, a força do cristianismo tá no seu martírio. Não, e o que sobrou da cultura romana pra gente hoje, sobrou em grande parte por causa da Igreja Católica, entendeu? Total. Então, é isso, a gente fala a língua dos romanos hoje no Brasil, em grande parte por causa da influência da Igreja Católica, sim, sabe? Roma é a reserva espiritual do Ocidente. Do Ocidente. Sempre vai ser.
Parece que eu tô falando, eu tô parecendo ultra católico aqui, mas é com o maior respeito, entendeu? Sim. A maior admiração, mas o que eu acho que, sem querer ser excessivamente otimista, né? Mas eu tô apelando pra ideia de que o tempo é um círculo plano, né? Então, cara, de novo vai acontecer a grande conversão do hegemon ocidental, que vai encontrar em Roma um vaso que transborda de valores e de espírito. Mas a timeline é interessante, né? Porque a conversão do Constantino, o Império Romano já tava meio em maus bocados, assim. E ele se converte, aí tem mais algumas décadas de, o Império Romano não é um caos. E aí depois só vai pro caralho e demora o quê? Mais uns 400 anos, assim, pra reerguer o Carlos Magno, né? Então, mas ele é reerguido, e aí muda, e aí o paradigma muda pra sempre de novo, entendeu? O que a gente tem de como Europa acontece. Então, maybe o novo mundo não vai ser tão antigo assim, do velho mundo, vai saber. Sim. Mas é isso, pessoal. Fiquem felizes com o Papa Based americano. Esse foi o nosso Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.audiocast.com.br que a gente bota episódio extras. Hoje a gente... Grátis. Hoje a gente colocou sobre os pensadores que influenciam o Trump todo-poderoso. E lá você pode apoiar o nosso trabalho. Tem o Q&A, R$12. Você tem acesso a, mais de 50 horas de conteúdo a gente respondendo perguntas dos membros. Você pode mandar suas perguntas. Tá aberto lá. Pode responder. E se você quiser apoiar mais o canal, por R$25 tem o NC Plus, que a gente bota discussões mais filosóficas. Muito bom. Tá vindo aí uma aulinha sobre teoria das elites e como o positivismo tomou conta do Brasil, não de um jeito afetado, meu império, mas de um jeito mais científico. Exato. Fora isso, camisa, www.lojanc.com.br, tem camisas lindas. E nos sigam no Twitter, @pessoa99. É @novos clássicos. Eu roubei o @ do Pessoa. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu.